Muito bem, estamos aqui novamente dando continuidade aos estudos da Lei 8457 de 92 e chegamos aos estudos agora dos artigos de número 32 a 34. E nós falaremos, o tema desses três artigos que nós daremos início hoje é sobre o provimento na justiça militar. O artigo 32, não tão importante, o que nós daremos mais ênfase é o 33 e o 34. Esse artigo de número 32, ele dirá para nós que será aplicável aos ministros do STM, aos juízes auditores substitutos, que é o início da carreira na Justiça Militar, as disposições do Estatuto da Magistratura. Então, o Estatuto da Magistratura ele será observado aos ministros do STM, aos juízes auditores e aos juízes auditores substitutos. Além disso, o artigo número 32, ele diz que subsidiariamente será aplicável também aos ministros do STM, aos juízes auditores e juízes auditores substitutos, o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, que é a tão famosa Lei 8.112 do ano de 90. Ok? Então, o artigo 32 ele traz para nós estas informações. A partir do artigo 33 e 34, especialmente neste vídeo, falará sobre a carreira de juiz militar. O artigo 33, ele traz uma informação fundamental que é em relação ao ingresso na carreira da magistratura da Justiça Militar. Qual que é o início? Então, aquele que inicia na carreira de magistratura da Justiça Militar, ele inicia como juiz, auditor, substituto. Lembre-se do Estatuto da Magistratura. O juiz, quando ele inicia na carreira, é um juiz substituto. Justiça Militar não tem muita diferença, apenas o nome. Juiz, auditor, substituto. Esse ingresso na carreira se dará através de concurso público, veja, de provas e títulos. Esse concurso ele é organizado pelo Superior Tribunal Militar, tem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. Então, o que é mais importante nesse artigo 33? O início da carreira como juiz auditor substituto, concurso público de provas e títulos organizados pelo STM e com a participação em todas as fases da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí vem dizer o seguinte: a nomeação ela se dará com estrita observância da ordem de classificação no concurso. Esse parágrafo único do 33 é uma informação extremamente óbvia. É claro que será nomeado aquele que se der melhor na ordem do concurso. Não é? Quais são as exigências que deverão ser satisfeitas para ingresso na carreira da Justiça Militar? Então, veja. Nós temos nesse artigo 34 um rol de exigências que não se esgota, portanto o rol aqui não é taxativo, porque veja o que diz o caput 34, além de outros previstos no Estatuto da Magistratura. O primeiro deles, ser brasileiro. Veja que aqui, quando eu digo ser brasileiro, nós vamos ter que nos recorrer lá ao artigo 12. O artigo 12 da Constituição Federal diz que será brasileiro nato, oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas. Aqui no inciso 1º do artigo 34, eu não estou falando de um oficial das Forças Armadas ainda. Eu estou falando do juiz auditor substituto, aquele que vai integrar a judicatura na Justiça Militar. Então, pode ser tanto brasileiro nato quanto brasileiro naturalizado. Não confunda com o artigo 12 da Constituição. Ter mais de 25 e menos de 40 anos de idade. Veja que aqui nós temos um critério etário, mais de 25 e menos de 40, exceto o ocupante de cargo ou função pública, que aí não tem esse limite etário. Nós estamos falando aqui do limite etário para ingressar como juiz auditor substituto. Estar no gozo dos direitos políticos, portanto, não ter os direitos políticos perdidos ou suspensos, conforme a previsão do artigo 15 da nossa Constituição. Ser bacharel em direito, graduado por estabelecimento oficial ou reconhecido, ou seja, ter o diploma do curso de direito.
E os dois últimos incisos são os mais importantes. Haver exercido durante 3 anos, no mínimo, no último decênio, ou seja, nos últimos 10 anos. Então, se ele exerceu 3 anos, mas nos últimos 20 anos, ele não preenche o requisito 5. Advocacia, magistério jurídico em nível superior ou função que confira prática forense. Então, nós temos aqui o reconhecimento da atividade jurídica exercida durante 3 anos no último decênio, nos últimos 10 anos. Ser moralmente idôneo e gozar de boa saúde física e mental, comprovada a última, ou seja, saúde mental, pela aplicação de teste de personalidade por órgão oficial especializado e no curso de inspeção de saúde. Esses, portanto, são os requisitos, as exigências que estão previstas na Lei 8.457, mas que não se esgota, porque outros poderão estar previstos no Estatuto da Magistratura. Tá? Aí vem o parágrafo 1º do artigo 34, dizendo o seguinte: dessas instruções do concurso constarão os programas das diversas disciplinas, a constituição da comissão examinadora, a quantidade de vagas existentes, onde essas vagas estão localizadas, assim como outros esclarecimentos, inclusive ao direito assegurado no artigo 38. Ainda estudaremos o artigo 38, que trata sobre o critério da remoção. O critério da remoção tem uma certa prioridade, mas vamos chegar lá no artigo 38 ainda. Tá? Então, esse parágrafo 1º complementa o que constará para esse concurso público. Parágrafo 2º fala sobre a validade desse concurso. Isso você já sabe, né? O concurso tem validade por 2 anos, contados da homologação do concurso, e ele é prorrogável uma vez por igual período. Prorrogável, não que seja obrigatória essa prorrogação. Então, tem validade por 2 anos, contados da homologação, prorrogável uma vez por igual período. Certinho? Então, estudamos nesse vídeo os artigos 32 a 34. A gente se vê amanhã, quinta-feira, com mais artigos da Lei 8.457. E não se esqueça, passa no site e adquira o curso de 100, que já está com 100 questões comentadas e inéditas da Lei 8.457, do Código de Ética e Regimento Interno do STM. Um grande abraço e bons estudos!